A Língua de Fora é o título do segundo romance de Juva Batella, escritor brasileiro, publicado em Portugal. Desta vez, a edição é da Nuvem de Tinta. Olá, Juva, bem-vindo ao Todas as Palavras. Olá, Inês. Este é um romance em que a língua portuguesa é veículo, é meio e é também condição da existência do romance, mas é também, curiosamente, personagem. Uma personagem que vai descobrindo o potencial que tem e o caminho que pode seguir, explorando-se a si próprio e convivendo com outras personagens que por aqui aparecem. Não é a primeira vez que a língua portuguesa é tema de um livro seu, é um tema infinito. Sim, a língua portuguesa é um tema infinito. A ideia de usar figuras da linguagem como personagens, na verdade, vem de uma ideia muito anterior, que é a ideia do animismo. Eu sempre tive uma paixão intelectual, eu vou juntar essas duas palavras, pela ideia do animismo, porque é uma forma de nós, dando ação a objetos inanimados, falarmos de nós mesmos, né? Atribuindo características humanas a objetos inanimados. Então eu pensei, com a língua portuguesa, com figuras da linguagem, isso pode ficar muito mais rico. Eu peguei uma gramática, peguei o sumário de uma gramática e fui observando aquilo que dava personagem, aquilo que não dava personagem, fui anotando as características assim que poderiam ser atribuídas a cada um desses personagens, segundo as suas características na língua. Daí a Inês pode ver, por exemplo, uma figura como o advérbio de superioridade, né, que tem uma noção de si próprio muito acima dos demais. O advérbio de inferioridade, por exemplo, que é... Problemas de autoestima. Anda com um problema de autoestima. O advérbio de igualdade, que que é politizado e prega a igualdade entre os seus pares. E uma figura como o sujeito e o predicado, por exemplo, que andam sempre juntos, e o sujeito extremamente egocêntrico, que só quer falar, né, o tempo todo a se nomear, e o predicado que está ali a completar o sujeito. Essas figuras todas, qualquer figura da linguagem pode dar o seu papel. Aí eu falei, bom, agora eu preciso de uma história, né? E aí imaginei a coisa como uma fábula, né? Uma ideia de um reino onde houvesse uma questão de liberdade de expressão, justamente uma questão relativa às palavras. E para isso utilizei uma lenda de uma sociedade Dogon, que eu há muito tempo atrás aprendi numa aula de antropologia, que é um povo de uma parte da África, que tem uma crença muito bonita. Resumindo muito a cena toda, os Dogon acreditam que nós nascemos com palavras dentro da barriga, né? E vamos vivendo e vamos utilizando aquelas palavras. E morreremos quando as palavras acabarem. E quando as palavras acabam, nós morremos, e é por isso que os mortos não falam. Então, essa relação do uso da palavra com a vida é muito bonita. Eu falei, pá, isso eu vou usar, né, como uma espécie de espírito atravessando toda a narrativa. Então, criei uma grande fábula, assim, com tiranos e guerras e tudo. Sim. Essa fábula que está neste livro tem um lado humorístico, porque há várias brincadeiras, e como há esse olhar sobre a linguagem, a desconstrução ou o aproveitamento daquilo que as figuras de estilo são e nos dizem, cria situações muito caricatas e muito cómicas para o leitor. E, portanto, este tema é abordado com imenso humor, até pela forma como a língua portuguesa vai sendo manipulada. E, às tantas, esse confronto da língua portuguesa com essas figuras leva a tentar encontrar, logo desde o início, o tom coloquial. A língua portuguesa leva-se demasiado a sério. Ela foi criada, a língua portuguesa era filha do rei latino vulgar, o latim, né? Que era um rei assim muito conquistador. Ele conquistava muitas outras... Tinha muitas mulheres, não é? Muitas mulheres, que deu origem a muitas línguas, né? E uma das suas filhas é justamente a língua portuguesa. Mas o rei latino vulgar sofreu um golpe de Estado pelo Verbo, que é um grande ditador. E a questão do Verbo é até uma questão bastante interessante, porque o Verbo entra numa história aí como uma espécie de moderador de palavras, né? Numa sociedade como a de hoje. Mas ele é um tirano.
E a língua portuguesa foi criada pelo purismo e pelo preciosismo, que são duas figuras insuportáveis que a mantiveram presa no alto de uma torre, isolada do mundo. Então ela era uma princesa que tinha a si mesma em alta conta, mas ela não tinha reino, não tinha rei, não tinha súditos, não tinha rei, não tinha nada. E o Tom Coloquial, que é o grande herói da história, ele descobre o lugar onde ela está escondida e decide libertá-la, ele e a turma da língua de fora, justamente que dá título ao livro. A turma da língua de fora são os proscritos da língua. Então a Inês imagina. Pois é, o barbarismo, o cacófato, o mal-entendido, o pleonasmo, o palavrão, que não pode falar de jeito nenhum, as gírias, que estão o tempo todo a usar gírias brasileiras, justamente as figuras da língua que são assim, que fazem parte do campo dos erros, o campo dos mal-entendidos e da língua depreciada, né? A língua coloquial. Essa turma da língua de fora vai justamente trazer a língua portuguesa para um universo. Vamos conhecer o mundo língua portuguesa, né? Porque tu estás aí isolada, ela primeiro com esse tu, ela já fica escandalizada, porque ela está acostumada com pronomes de tratamento mais formais. Ela, afinal, desce da torre, conseguem fugir e eles vão para o mundo e ela vai em busca do seu reino, em busca do seu povo e toma contato com a diferença, né? E começa a criar novos amigos e tudo e a se tornar uma língua portuguesa vivida, de fato. Este é um romance supostamente juvenil. Eu, quando estava a ler, fui detectando, e depois temos aqui a ajuda no final dessa lista, de uma lista de autores citados, dos livros que surgem dentro deste livro. Na verdade, parece-me a mim que este é um romance para todas as idades. Os adultos leem e percebem outras camadas de leitura, e eu escrevi esse livro com muitas citações à minha volta, né? Muitos livros da minha biblioteca, Machado de Assis, Cervantes, Montaigne, Tolstói, coisas divertidíssimas que eu fui ali metendo ali pelo meio, e eu falei, bom, mas eu também... Muitos poemas também. É como se fosse um remix. E eu falei, é como se fosse também um retrato de uma sociedade contemporânea em que o remix é quase uma palavra de ordem, né? Hoje em dia se faz remix de tudo, de música, e eu falei, por que não de literatura? E assim é também um ponto de partida para os leitores daqui seguirem para outros autores e poderem ir descobrir outros livros e também esta comunidade, esta fábula e esta história da língua de fora. Muito obrigada, Juva. Eu que agradeço. A Língua de Fora, de Juva Batella, uma edição Nuvem de Tinta. Obrigada.